Olá, pessoal da licenciatura de Química, sejam bem-vindos a mais uma aula. Essas aulas, como eu expliquei para vocês, são noções básicas de filosofia, mas um en passant mesmo, né? Por quê? Porque nessa disciplina nós temos que ter noções de filosofia, um pouco sobre a história da química, um pouco sobre a epistemologia da química, e então a gente não pode perder muito tempo com cada conteúdo. Todavia, esses três personagens que nós estamos tratando não tem como deixar de lado. A gente tem que tratar os três e até parece um pouco estranho, né? Porque como é que você vai... tem toda uma história da filosofia para se tratar, para vocês conhecerem um pouco dos filósofos, e justamente nesse período a gente vai estudar três que inclusive tiveram contato, né? Um foi professor do outro, né? De Sócrates para Platão, de Platão para Aristóteles. Mas é porque eles realmente são elementos fundantes da filosofia ocidental. Eu já no começo do curso, dessas aulas, eu fiz questão de dizer para vocês que o Ocidente abandonou, não tem olhos para a filosofia oriental, na China e na Índia. Porém, nós estamos num processo de resgatar essa filosofia oriental. E tanto que eu comentei com vocês, passei nesse curso também algumas noções de filosofia da Índia. Mas a nossa filosofia, o que você vai encontrar nas universidades, a filosofia que fundamenta os livros, inclusive de toda a teoria de conhecimento, dentro dos processos pedagógicos, é essa filosofia do Ocidente, e a base dela está na filosofia grega, especialmente nesses três personagens, Sócrates, Platão e Aristóteles. Bom, é possível que vocês já tenham ouvido isso em aulas ou agora na internet, está ficando cada vez mais comum, muito mais difundido o processo de ensino da filosofia. Nós temos diversos filósofos que criaram seus canais, tem conteúdo gratuito, alguns já tratam isso com mais profissionalismo, tem cursos mesmo onde você paga e você tem todo um cronograma para seguir, para aprender sobre filosofia. E você já deve ter ouvido aquele comentário de que a sociedade, politicamente e economicamente, ela está funcionando baseado no que os pensadores, podemos entender aqui pensadores como os filósofos, e em alguns casos filósofos mesmos, e aqueles casos também em que o sujeito atua numa determinada área, mas ele tem essa visão filosófica daquilo, como eu comentei com vocês, dentro da economia, dentro da medicina, dentro da física, dentro da engenharia. E esses pensadores vão montar um pensamento, vão montar uma estrutura do que eles entendem para aquela realidade. E esse pensamento que eles divulgam vai determinar o que a sociedade vai ser 20, 30, 40 anos depois. Mesmo quando esses pensadores já não estão mais vivos. E muitas vezes as pessoas vão estudar essa teoria, tá? O pensamento desse escritor ou desse filósofo, e enfrentam uma dificuldade enorme para entender aquilo que ele escreveu e fala assim, nossa, realmente estou enxergando que isso está relacionado ao que eu estou vivendo na sociedade agora. Dentro do processo de educação, dentro das próprias igrejas, dentro da Constituição, dentro das leis. Olha, eu estou enxergando o pensamento desse filósofo aqui. Isso não é tão fácil. Porque esses pensadores, quando eles escrevem, eles não escrevem para o popular, eles não escrevem para a sociedade como um todo. Eles escrevem normalmente para aquele grupo, entre eles mesmos. Se você for ler alguns livros de filosofia, como eu já mostrei alguns aqui para vocês, você tem que aprender toda uma conceituação de palavras específicas que aquele pensador usa. Eu já tinha até mostrado um para vocês, vou mostrar de novo. Que é esse caso aqui, ó. Esse aqui é um filósofo e teólogo alemão, constantemente vem ao Brasil, inclusive fala português fluentemente. O livro Estrutura e Ser, em que ele vai falar sobre
a possibilidade de existir uma filosofia sistemática. Então, para começar a ler esse livro, você teria que tentar entender o que é filosofia sistemática. E aí ele vai se estender por todo o livro com conceitos extremamente específicos, alguns muito complexos, que você tem que se deter um bom tempo para entender esse conceito, para entender o que ele está querendo dizer. Então fica muito difícil para as pessoas que não estão habituadas, que não têm esse linguajar, não têm esse conhecimento, fazer essa relação entre o que o filósofo falou lá, aquele pensador, há 30, 40 anos atrás, que está naquele livro numa linguagem super complicada, e os fatos que estão ocorrendo aqui na sociedade, no dia a dia da vida das pessoas, mesmo na economia, nas igrejas, nas escolas, como eu falei. Então tem um processo entre a criação do pensamento, a sistematização do pensamento, sair daqui e chegar até na vida das pessoas. Esse processo hoje, normalmente, ele funciona assim. Esse pensador, que muitas vezes está numa universidade, ele é um escritor, ele vai influenciar um grupo de pessoas que vão ter tempo de estudar, que vão aplicar aquilo, por exemplo, outros professores universitários, e que vão conseguir entender aquela linguagem dele e começar a fazer essa relação, entende, com o mundo real. Eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui um filósofo. O cara pode estar lá na Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, nós temos pessoas que se dedicam unicamente a isso. Por exemplo, esse cara aqui, ó, filósofo e teólogo. Um professor pode sair daqui, que é da área jurídica, a minha área, por exemplo, e pode fazer uma disciplina com ele. E esse jurista pode escrever obras jurídicas, tanto obras pragmáticas, falando da lei mesmo, como obras filosóficas sobre as leis. E já então ele começa a fazer uma aplicação prática. Veja bem, então o cara parou aqui, está estudando há anos, é um cara que tem preparo jurídico, tem preparo filosófico, está estudando, ele para, vai lá, fica muito tempo lendo, esmiuçando essa obra, entendendo os conceitos desse filósofo, e aí ele consegue aproveitar isso numa área dele que é um pouco mais aplicada, que é a filosofia do direito, ou até mesmo comentários sobre leis. Aí esse professor, ele vai acabar preparando advogados. Só que ele já vai fazer essa transcrição numa linguagem mais comum. Então esses estudantes de direito, eles vão sair dali, eles vão ser advogados, também vão ser escritores, vão ser juízes, vão ser promotores, alguns vão ser políticos, legisladores, e eles vão receber essa herança lá daquele filósofo de uma forma mais mastigada. E aquele pensamento, aquela teoria que parecia tão desconexa do mundo real, começa aqui na prática se transformar em coisas concretas, na vida de um juiz, por exemplo, quando ele tem que tomar uma decisão, quando a lei não é muito clara, para um jurista que chegue, por exemplo, à Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal, que ele vai basear suas decisões naquilo que ele aprendeu, com aquele teórico, com aquele professor que aprendeu com aquele teórico, um promotor, alguém que vai se tornar um teórico também, vai escrever livros, e cada vez mais práticos, cada vez mais aplicados. Um desses advogados, como eu falei, pode ser candidato a deputado, virar um legislador e escrever leis baseados nesse pensamento teórico. Então, sim, os filósofos, os pensadores vão influenciar na prática aqui. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Muitas vezes, alguns filósofos, alguns pensadores usam essa expressão, ele vai determinar, como se fosse assim, o filósofo aqui está mandando o que vai acontecer aqui no futuro. E não é bem assim, gente. Ele vai escrever uma teoria, essa teoria vai sofrendo influências. A própria pessoa que está aprendendo aqui, por exemplo, o professor jurista que saiu daqui, foi lá na Alemanha estudar e teve uma aula aqui com o Lorenz Puntel e foi influenciado sobre ele, ele já tem um conteúdo dentro dele. Então ele vai aprender coisas com o Puntel, mas ele não vai pensar exatamente como o Puntel, porque ele vai ter ideias próprias, concepções próprias, aquilo que vem do Puntel para ele já vai ser transformado em alguma coisa. Quando ele chegar aqui e for dar aula na universidade, para esses futuros juízes, promotores, legisladores e advogados, eles também já vão sofrer alguma influência, já vão pegar coisa um pouco diferente, porque vai sofrendo transformações. Então,
não atribuir valor nenhum à filosofia e dizer, isso é coisa de louco, não serve para nada, é lógico que isso é uma tremenda besteira. A filosofia e os seus pensadores são extremamente importantes. E um país, quanto mais pensadores tem, isso mesmo, esses caras aqui do mundo das ideias, da teorética, quanto mais você tem gente pensando assim e tendo condições de pensar em profundidade e produzir, melhor vai ser essa ponta aqui, na legislação, na economia, na qualidade de vida, na moral, na ética e tudo mais. Então dizer que eles não têm influência, isso é uma besteira. Também falar que eles determinam o que vai acontecer, isso não é totalmente verdade, porque na verdade eles influenciam, porque as próprias ideias deles vão sofrendo também influências. Um exemplo disso, gente, podemos trazer um exemplo do processo de evolução. Se eu mostro para vocês os fósseis do pequeno animal que deu origem ao cavalo nosso atual, você pegar o esqueleto dos dois ali, né, e comparar, você vai falar, nossa, não tem nada a ver. Não dá para dizer que esse animalzinho aqui originou o cavalo. Mas por quê? Porque você está pegando duas pontas muito distintas. Quando você vai olhando as transformações, eu vou colocando os fósseis aqui, os esqueletos, gradativo das transformações que aqueles animais foram tendo, você vai vendo a relação que existiu no processo evolutivo até chegar no cavalo. Então aqui é a mesma coisa, quando olhamos as ideias do pensador, na pura teorética, você olha o mundo prático, o que isso tem a ver? Por que serve para a minha vida? Mas quando você consegue olhar esses estágios de um professor aprendendo com ele, que ensina outros professores, que ensina um legislador, que ensina um jurista, vai influenciar. Ora, mas e nas outras áreas? Você pegou e falou aí sobre o advogado. Nas outras áreas também. Querendo ou não, mesmo aquelas pessoas que dão aula no curso de vocês de químicas mais pragmáticas, os cálculos, as físicas, as químicas analíticas, orgânicas da vida, essas pessoas também foram influenciadas por algum pensamento pedagógico, de algum filósofo. Talvez ele nem se recorde quando ele está dando aula, ele está preocupado em ensinar para você as deduções das fórmulas de física, cálculo, estatística, mas ele está sendo influenciado sim, ele sofreu essa influência e ele está transferindo ela para você na sua vida. Muito bem, então a gente retomou esse assunto para falar dessa importância da filosofia, para você entender como a gente começa a discutir aqui conceitos muito teóricos de Platão e de Aristóteles, que aparentemente são desligados da nossa vida, mas você vai ver que são grandes influenciadores da forma que funciona hoje a escola, o pensamento, a moral, as igrejas e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro falando de Platão. Como o nosso curso aqui é bem breve, a gente não pode ficar trabalhando com todos os filósofos, né, que vieram antes. Eu falei para vocês que dos pré-socráticos eu escolhi um para trabalhar, mas agora eu preciso rapidamente comentar sobre dois personagens aqui, por quê? Enfrentando a teoria deles que o Platão vai desenvolver a dele. Tá? Então um deles é o Parmênides e o outro é o Heráclito. Os dois, eles têm uma visão diferente de mundo. Tá? O Parmênides, ele vê um mundo constante e fixo, e o Heráclito vê um mundo em constante devir. Esse devir é aquela coisa que está se transformando todo, né? Aquele ensino que você escuta na Grécia, você escuta isso também do Siddhartha Gautama, do Buda, né? Quando se fala que o homem nunca mergulha duas vezes no mesmo rio, porque o rio nunca é o mesmo e o homem também não. Então você mergulhou no rio hoje, e aí você volta amanhã para mergulhar no rio. O rio já não é o mesmo, porque as águas passaram, e você também já mudou, você também já não é mais o mesmo. E eles, com isso, têm uma visão diferente do que o homem pode aprender ou não. Tá? Parmênides, por exemplo, ele nega completamente essa capacidade do nosso conhecimento sensível, da nossa visão, da nossa audição. Então ele nega isso. O Heráclito, por sua vez, vai dar crédito ao conhecimento sensível. Então nós chegamos aqui a um choque, né? Um vai dizer que somos capazes de aprender com os nossos sentidos, que podemos confiar nisso,
e o outro vai dizer assim, não, a gente não é capaz de aprender. Né? Lembrando que os sofistas falavam, né? Mais tarde a gente vai retornar nisso, mas já aproveitando para relembrar, né? Os sofistas falavam, olha, não adianta ficar se preocupando em querer afirmar que uma coisa é verdadeira. Na verdade é relativa. Porque primeiro, o que nós conhecemos não é a coisa propriamente dita, a gente está vendo um reflexo da coisa. Outra, nem mesmo aquele reflexo que a gente está captando a gente forma na cabeça aqui. Quando forma a ideia aqui dentro, o pensamento, ele já não é nem a coisa, nem o reflexo da coisa. Aí eu tenho que falar para explicar para alguém o que é a coisa. Aí piorou, porque o que eu estou falando não é a coisa, não é o reflexo, não é o pensamento. Ou seja, eu estou falando uma coisa totalmente diferente. Então a gente não tem capacidade de ver as coisas se elas realmente existem, não dá para confiar nisso, não dá para conhecer a coisa, não adianta confiar no pensamento que você faz sobre a coisa e você também não consegue ensinar sobre a coisa. Depois nós vamos ver que Platão também vai abordar esse assunto. Né? Bom, aí o que Platão pensa sobre esses dois, Parmênides e Heráclito? Ele fala, olha, na verdade nós temos duas realidades. Nós temos sim uma realidade estática e nós temos uma realidade dinâmica. Essa realidade estática, ela é perfeita, ela é eterna, ela não se destrói, e essa dinâmica onde nós vivemos aqui e que está aqui sujeito aos nossos sentidos, essa sim, ela é dinâmica, ela pode deteriorar, ela pode ser transformada e realmente ela nem é muito confiável. Então ele faz uma separação muito grande. Mundo sensível, que são essas coisas sensíveis e as imagens que temos delas, e o que está no mundo das ideias, no que a gente pode só conhecer através do nosso exercício intelectual. Não está ali para aprendermos, vermos, sentirmos com os nossos sentidos, mas somente através da atividade intelectual. Então ele faz essa distinção. E aqui começa a surgir então aquele tal mundo das ideias. Tá? Para Platão, tá? Ele, na verdade, ele está se chocando com aquela questão do físico que os sofistas queriam explicar. O Platão, quando você começa a estudar ele, você vai perceber que ele não abandonou isso. Só que ele também está olhando o homem, o ser humano, ele está sendo bastante humanista nesse caso, como foram os sofistas, porque ele quer entender como que o homem conhece. Então, no fundo, ele acaba tentando explicar as duas coisas. Lembra que eu falei para vocês por que surge o sofismo? Além daquela condição de chegarem os professores e até querem vender esse produto que é o conhecimento, a capacidade de convencer as pessoas que é retórica, também é que eles perderam a esperança em poder explicar. Para que ficar gastando tempo tentando explicar a natureza se sai um monte de teoria, nenhuma delas ninguém consegue comprovar nada, não chega a conclusão nenhuma. Eu acho que é porque o ser humano não é nem capaz de conhecer mesmo. E daí surge essa hipótese dos sofistas. E o Platão ele acaba tentando, na verdade, chutar com as duas. Ele acaba tentando explicar sim a natureza, com essa hipótese do mundo das ideias, constante, estático, perfeito, e esse mundo dinâmico, sensível aqui. Mas também ele acaba tendo que falar sobre o aprendizado, e para isso ele tem que focar no ser humano. Então, a teoria do mundo das ideias, que acaba virando o eixo central da teoria do Platão, ele acaba servindo tanto para explicar a realidade, que são duas, realidade ideal e realidade real, e acaba ensinando também como que nós somos capazes de aprender. O aprendizado pelos sentidos e o aprendizado pelo intelecto. Esses dois mundos, tá, gente, só podem existir, por quê? Porque o mundo sensível, esse que nós estamos aqui tocando, vendo, ouvindo, ele tem uma participação, ele faz uma imitação desse mundo perfeito das ideias. Depois nós vamos ver que Aristóteles vai tocar nesse ponto. Então olha só, ele enfrentando aquele problema do Parmênides e do Heráclito, que nós temos um mundo dinâmico ou se o mundo é estático, ele fala, é simples, tem dois mundos.
Tem um mundo estático e tem um mundo dinâmico. Esse aqui ele vai se degradando, deteriorando, e o nosso aprendizado, o nosso conhecimento sobre ele realmente não é lá muito confiável, porque depende dos sentidos e ele é algo que está se transformando, mas nós podemos aprender verdades absolutas que estão no mundo das ideias, que elas não se transformam, elas não vão se deteriorar, não vão envelhecer, não vão ficar nem mais nem menos, elas já são absolutas. E como isso aqui é perfeito, absoluto, isso aqui só pode existir porque ele participa desse outro mundo. Só que ele só tem uma participação. Portanto, como ele só tem uma participação, ele vai ter essas imperfeições, né? Então, por que existe o homem? Porque ele participa da ideia de humanidade. Porque existe o bem, porque participa da ideia de bondade. Porque existe o belo, né, ou alguma coisa bela, porque ela participa da ideia de beleza. E como que o homem é capaz de aprender as coisas? Aqui vocês vão perceber que o nosso amigo Platão vai fazer uma distinção bem grande da forma de aprender. Tá? Ele vai dizer assim, na verdade, os nossos sentidos, eles servem para ver os objetos, esses objetos sensíveis que estão aqui, eu posso estar olhando ali para a cadeira, para a parede, para a planta, porém, o meu aprendizado não é porque eu estou abstraindo alguma coisa da planta, daquela planta que está ali, daquela parede que está ali, daquela lâmpada que está ali. Na verdade, aquele objeto real que está ali, que participa da ideia de lâmpada, que participa da ideia de parede, que participa da ideia de planta, eu tenho já aqui, registrado nas minhas lembranças, só que está esquecido. Por quê? Porque eu também, como ser humano, vislumbrei, quando eu tive essa participação, eu vislumbrei no mundo das ideias a ideia de planta, a ideia de parede e a ideia de lâmpada. Então, na verdade, o que a imagem do objeto real faz é simplesmente com que eu lembre disso que eu já aprendi lá antes, que eu já tenho aqui. Isso é chamado de reminiscência, teoria da reminiscência, ou seja, relembrar alguma coisa. E nós vamos perceber, inclusive, o Platão ele aplicando isso, tá, gente? Usando a maiêutica. Vocês estão lembrados que eu dei um trabalho para vocês fazerem sobre maiêutica socrática, né? Que ele tem que perguntar e tal, e induzindo o aluno, fazendo perguntas. Então, o próprio Platão, ele se utiliza para comprovar sua teoria da reminiscência, que nós lembramos desse mundo ideal, conforme nós vamos sendo questionados. E aí nós vamos sendo obrigados a relembrar isso um pouco, e pronto, nós montamos esse conhecimento na nossa mente. Mas é só um relembrar. Nós não aprendemos com as coisas sensíveis que aqui estão, né? Outro argumento importante, tá, pessoal? É o argumento do verdadeiro conhecimento. Então, distinto do que os sofistas falavam, Platão falava, não, nós podemos ter um conhecimento verdadeiro, desde que vislumbremos as ideias. E daí ele vai valorizar muito a classe de pessoas que vai vislumbrar esse mundo ideal. Esse vislumbrar o mundo ideal não é para qualquer um. Por isso que quando Platão fala de um estado, de uma sociedade, ele estabelece classes para essa sociedade. Que classes são essas? Essas classes são os operários, os soldados e os filósofos, os intelectuais. Então, o nível de conhecimento que essas pessoas têm, desse aproximar-se do mundo ideal e do verdadeiro conhecimento, é que vai definir se eles são, né, simples operários, se eles são soldados ou se eles são filósofos. E aqui está muito claro, né, que nós vamos ter funções e importância diferente na sociedade. E quem vai fazer esse exercício intelectual, sair desse mundo sensível e ir para as questões metafísicas, matemáticas, de alta abstração,
E aí sim começar a enxergar esse mundo ideal serão os filósofos. Então esses que vão fazer esse exercício é que são capazes de ter contato com o conhecimento verdadeiro. Portanto, eles é que devem controlar a sociedade. Por isso que está aquela ideia de Platão que a gestão do Estado deve ser feita por filósofos. Bom, outra coisa importante dele é o argumento da contingência, que ele vai falar o seguinte: para você explicar que essas coisas aqui no mundo real estão em constante transformação, degradação, deterioração, transforma nisso, volta, toda essa transformação da natureza só pode existir porque nós temos o mundo das ideias, que esse se mantém inalterável. Então por que eu posso ter planta, aquela planta morre e degrada e eu formo outra planta? Porque permanece lá a ideia perfeita e imutável e eterna de planta. Por que os homens vão nascer, crescer, envelhecer, morrer, se decompor, mas continuam a existir homens? Porque nós continuamos a participar daquela ideia perfeita, eterna, imutável de homem que existe no mundo das ideias. Essas ideias, ele inclusive caracterizou, tá? As ideias, elas são simples, incorpóreas, imateriais, não sensíveis, incorruptíveis, eternas, divinas, imutáveis, autossuficientes e transcendentes. Então, primeiro, o que é uma ideia simples? Ela não pode ser composta por nada. Ela tem que ser uma ideia única, absoluta de uma coisa. Porque se a ideia fosse composta de alguma coisa, você poderia separar o composto, ela deixou de ser ideia e aí já matou. Não está falando de algo eterno e ela de alguma forma se deteriorou. Então a ideia é simples. A ideia de homem é uma ideia simples. A ideia de planta é uma ideia simples. Você não pode começar a colocar que planta é formado por isso que você pode separar essas ideias. Incorpore, porque realmente é um outro mundo. Esse aqui é o mundo real, dessas coisas que se transformam com a matéria, e lá em cima ele não pode sofrer essa transformação, essa deterioração. Então ele não pode ser um mundo corporal. É consequentemente imaterial, é óbvio, não sensível, então não é com os olhos, não é com o tato, não é com a audição, é somente através do exercício intelectivo que os filósofos vão alcançar esse mundo das ideias. Ela é incorruptível, como eu falei para vocês, ela sempre tem que estar lá para servir, inclusive, como base para a formação de novos homens, novos cães, novas plantas. Tem que ser eterna, tem que ser divina, então ela tem que ter uma origem divina, mas não confundam aqui origem divina com a concepção de divino cristão que nós temos, tá, gente? Porque, lembre-se, nós estamos falando de antes de Cristo, tá? São imutáveis, e evidentemente não pode sofrer mutação, porque senão não seria perfeita e eterna. Autossuficiente, cada ideia uma não depende da outra. Ideia de planta não depende da ideia de homem, que não depende da ideia de parede, que não depende da ideia de tijolo, de pedra ou de água, né? E são transcendentes, ou seja, elas podem transcender e comunicar isso para a formação desses seres materiais reais que nós temos aqui. Bom, Platão também, tá, gente, estabelece uma hierarquia de ideias. E as ideias sobre ética, o belo, bondade, elas estão num nível superior às outras ideias. E a ideia suprassumo de todos é a ideia de bem. E ele também diz que há um agente para isso. Esse agente criador, inclusive, que faz uso dessas ideias e permite a formação desse mundo real aqui, ele chama de demiurgo, tá? Bom, o nosso amigo Platão, ele também acabou criando um processo de aprendizado que a gente chama de dialética. E você vai ver como que essa dialética vai ser importante, inclusive, no mundo que nós vivemos hoje. Esse conceito de dialética, eu já até utilizei ele com vocês e falei que esses conceitos continuam a influenciar o nosso aprendizado até hoje. Por exemplo, eu já falei para vocês que eu utilizei o conceito de dialética na minha tese de doutorado. É essa dialética que está transcrita aqui? Não. Porque esse conceito também foi sendo transformado e é uma dialética hoje mais usual, essa concepção hegeliana e marxista que nós temos de dialética. Mas o que ele fala sobre dialética?
Dialética, assim, você consegue formar uma ideia sobre alguma coisa, um conceito sobre alguma coisa. Aquele conceito vai lhe permitir que você forme o próximo conceito. Então você vai unindo conceitos e formando o seu conhecimento. Esse conhecimento, tá, gente, ele pode ser ascensional ou descensional. O que é isso? Ascensional e descensional. Ascensão significa subir. Descensional significa descer. Então ele fala que nós temos uma dialética para subir e uma dialética para descer. Vamos de novo. A dialética dele aqui é um pouco diferente da dialética que nós estamos utilizando hoje. Tá? Essa eu vou trabalhar um pouco mais com vocês depois. Tá? Essa dialética hegeliana marxista. Qual que é a dialética que ele fala? A dialética que ele mostra é esse encaminhamento, né? Esse encadeamento, melhor dizendo ainda, de conteúdos que nós vamos formar e formando novos. E no momento que nós estamos formando esse encadeamento, eles podem ser para subir ou podem ser descendo. Então vamos lá. O que está aqui embaixo? O mundo real. O que está lá em cima? O mundo das ideias. Então o que é essa dialética ascensional que ele chama? É aquela que nós vamos sair do mundo real, material, e vamos para o mundo das ideias. Então, quem atinge o mundo das ideias, eu falei para vocês que são os filósofos. Porque só com poder intelectivo, ela não é sujeita à nossa sensibilidade de tato, de visão, de audição, é só exercício intelectual. Todavia, essa ideia, ela participa dos objetos, ela participa da planta, ela participa do homem. E nós vemos o objeto, esse sim, com os olhos, ouvimos, né, através dos sentidos, e nos faz ter a reminiscência, lembrarmos desse conceito de planta, de homem, a ideia de planta, aquela perfeita, imutável, que não deteriora, aquela ideia perfeita, imutável, que não deteriora de homem. E aí nós conseguimos, então, através do exercício intelectivo, chegar à concepção, né, de ideia de homem. Porém, também a partir da visão das ideias, nós podemos aprender coisas e chegar a conclusões sobre as coisas materiais. Então, o exercício intelectivo pode levar o filósofo a visualizar uma ideia sobre alguma coisa e a partir daquele conceito de ideia, ele também fazer aplicações aqui no mundo real. Então isso é descer ao mundo real. Você vai ver que esse pensamento, inclusive, ele vai ser muito aplicado quando nós falamos do processo dedutivo e indutivo. A gente vai falar isso com vocês um pouquinho em epistemologia. Né? Noções de metodologia dedutiva e indutiva. E os professores de metodologia também vão falar com vocês sobre indução e dedução. E quando vocês chegarem no trabalho de conclusão de curso de vocês, vocês vão ver os professores, orientadores, na hora das bancas, falando sobre dedução e indução. E aí você pode até lembrar, então foi lá em Platão, naquela questão do mundo das ideias, da dialética dele platônica, ascensional e descensional, que começou a formação desses conceitos do que seria método dedutivo e indutivo. Né? Muito bem. Bom, agora nós temos que juntar tudo isso que a gente falou sobre o mundo das ideias no trecho, acho, da obra de Platão, que é o trecho mais conhecido da sua obra, que é o mundo das ideias. Como que é essa história aí do mito da caverna para explicar o mundo das ideias, né? Desculpa, acho que eu troquei o mundo das ideias e mito da caverna em falar, né? Que é a parte da história dele, da sua obra mais conhecida, é o mito da caverna. Bom, ele estava num diálogo tentando explicar o que era o mundo das ideias e a nossa relação com o mundo das ideias, e aí ele usa uma parábola para explicar isso, né? Uma história mitológica. Ele fala assim, imagine
que há uma caverna. Nessa caverna entra uma certa luminosidade, só que lá no fundo é escuro. E as pessoas estão acorrentadas, viradas para a parede, para o lado escuro, e inclusive os seus rostos, né, a sua cabeça está presa assim, ele não consegue mexer a cabeça. Ele tem que ficar olhando para aquela parede. E a única coisa que ele vê na parede são as sombras. E aí ele explica que, inclusive, na entrada dessa caverna, tem um anteparo, uma espécie de um pequeno muro. Tá? Um pequeno muro. E ele explica como se fossem aqueles pequenos teatros de fantoches, onde as pessoas ficam embaixo e mexem com o fantoche. Assim. Então existe um pequeno muro. E as pessoas passavam por esse muro carregando coisas nas costas, objetos e tal. E a luz batia nesses objetos e formavam as sombras no fundo da caverna, que é a única coisa que essas pessoas viam. Então aquilo é o aprendizado que eles tinham, o reflexo de alguma coisa, que é essa sombra. E outra coisa que ele explica, ele fala assim, a pessoa estava andando ali, em dois, por exemplo, um carregando o objeto fazendo a sombra e o outro falando. Quando ele via aquela sombra, aquela voz, ele imaginava que aquela voz fosse daquela sombra. Então vocês perceberam que vira aqui um conhecimento muito, muito superficial. Por quê? Porque você está vendo uma sombra, né, um reflexo daquilo que é real, e mais ainda, né, você pode estar confundindo informações que estão sendo prestadas pela voz das pessoas que não é daquele objeto que está passando por ali. E o que é o exercício do conhecimento? O exercício do conhecimento é a pessoa que consegue se libertar desses grilhões, mover o seu rosto e ainda dentro da caverna, ali na penumbra, ele começar a olhar os verdadeiros objetos que passam ali por aquele anteparo, como se fosse o teatro de fantoches. Então, olha só, já estamos vendo uma coisa muito distinta aqui, né? A sombra refletida na parede da caverna, e agora ele está vendo o objeto realmente. Mas esse objeto ele está vendo sobre uma luminosidade não muito boa, porque ele ainda está dentro da caverna. Aí, mesmo diante daquele medo de enfrentar o novo, de sair de onde ele estava ali, acomodado, porque veja bem, eu falei que ele estava preso ali, mas ele estava vivo, então alguém estava dando água, comida, dando-lhe as condições mínimas de sobrevivência, entende? E ele vai sair para fora, onde é um mundo desconhecido e tem muita luminosidade. E aí ele vai poder olhar os objetos, não agora com aquela luz fraquinha que estava dentro da caverna, mas com a luz do sol, com uma alta luminosidade que ele consegue ver bem, né? Quando você está com o sol a pino, por exemplo, você tem um objeto assim, você não vê sombra nele. Então você pode ir ali no quintal da sua casa, ou mesmo quando você estiver no campus, aí você pega uma cadeira, na hora que tiver a sua pino, você coloca a cadeira ali, você não vê praticamente sombra nela, a não ser aquela sombrinha ali embaixo mesmo, né? Se o sol tiver pino. Então você consegue distinguir bem. E até que finalmente você consegue olhar a própria fonte máxima dessa luz, que é olhar para o sol. É lógico que aqui nessa parte de olhar para o sol, por favor, fiquem só na história mitológica. Não vão fazer isso porque você sabe que é péssimo para a visão. Então é isso que ele diz sobre os estágios do conhecimento. Que você olhar só as sombras, que são só reflexos dos objetos, ou aprender de alguém que está falando para você sobre o objeto, que você pode estar confundindo tudo, inclusive, de você ver o objeto com um pouco de luz, de você ver o objeto muito iluminado, e de finalmente você olhar o mundo das ideias que estaria ali representado pelo sol. E que isso seria libertador. E é muito utilizado esse mito da caverna para explicar toda essa questão do processo de aprendizado e da teoria das ideias de Platão, mas é também usado para utilizado também para ensinar, né, um cunho pedagógico, que para a gente se libertar e realmente atingir o verdadeiro conhecimento que seria esse mundo das ideias, nós temos que ter coragem, nós temos que enfrentar os desafios. E muitas vezes é doloroso, porque olhar para o sol vai te ofuscar muito, é desafiador.
E daí a gente fala para os alunos assim que estudar mesmo, gente, ser um diferencial, ser algo a mais do que meramente mais um acadêmico no Brasil, dói. Dói mesmo. É dor de cabeça, é dor na coluna, é dor na região glútea, de você ficar ali horas e horas e horas. No caso de vocês também, é dor nas pernas, é dor nas costas de ficar em laboratório fazendo experimento. Então o processo de aprendizado, muitas vezes, ele é doloroso mesmo. Demorado. Você não vira um grande químico de uma hora para outra. Não interessa se você é um gênio que tem um QI altíssimo. Mesmo aquele que é um gênio que tem um QI altíssimo, ele vai demorar um pouco, gente. Por quê? Porque ele tem que passar pelo processo de obter as informações. Não confundam ser muito inteligente, muito rápido no pensamento, muito perspicaz, com ter as informações. Isso são coisas distintas. Nós temos alguns alunos no ensino médio que eles são brilhantes. Vocês vão encontrar alunos brilhantes. E alguns, infelizmente, ficam até um pouco convencidinhos, né, do fato de serem mais rápidos de raciocínio. Porém, eles não podem confundir isso com ter a informação. Você precisa adquirir a informação. Aí sim o fato de você ser dotado aí de um QI, de uma velocidade de raciocínio muito alta, mais elevada do que a média, vai te permitir você crescer mais. Mas nós temos que passar pelo processo de adquirir conhecimento, adquirir informações e criar o nosso conhecimento. Isso leva tempo. Quando você está tendo aula, muitas vezes com um professor que tem muita segurança, ele conhece várias teorias sobre aquele mesmo assunto, isso ele não adquiriu de uma hora para outra, ele levou tempo para aquilo. Ele dedicou muitas horas da vida dele conhecendo aquilo, estudando aquilo, então tendo disciplina. E dá para fazer esse paralelo da nossa vida acadêmica com esse mundo das ideias. Por fim, sobre Platão, lembre-se, tá, gente, que eu falei para vocês que algumas ideias de alguns filósofos acabam influenciando depois, a posteriori. E nós vamos ter os pensamentos de Platão influenciando muito a filosofia de Agostinho, que vai ser um bispo da Igreja Católica. Então, a forma de pensamento do mundo das ideias, aquele mundo perfeito, a existência de um demiurgo que faz uso dessas ideias para criar essa realidade, vai ser encaixado dentro da teologia cristã para explicar o corpo, explicar a nossa alma, só que aí a partir de uma visão teológica cristã em Agostinho. Tá? Por que isso vai ser importante? Eu vou explicar depois, não vai demorar muito, porque agora eu vou ter que dar um salto, como eu disse para vocês, não vou poder trabalhar com muitos filósofos, e já vou partir para a Idade Média. E os dois que nós vamos conhecer é justamente Agostinho e São Tomás de Aquino. Agostinho, que se utilizou da filosofia de Platão, e Tomás de Aquino, que vai fazer uso da filosofia de Aristóteles. Beleza? Eu vou concluir aqui esse vídeo, tá? E o próximo nós já vamos abordar a obra de Aristóteles. Valeu, um grande abraço a vocês.